Eles achavam que ela havia desmoronado completamente. Achavam que ela estava se afogando em uma miséria absoluta. A família Montenegro havia convidado Letícia de volta para suas vidas por um único motivo: para se gabar da desgraça dela enquanto seu ex-marido se casava com uma mulher mais jovem e mais rica. Vitória Montenegro, a matriarca implacável da família, havia até reservado um lugar para ela em uma mesa perto das portas da cozinha para esfregar isso na cara dela. Mas estava muito enganada. Não sabia que Letícia não viria sozinha. Quando as portas da mansão se abriram, Letícia não entrou chorando. Entrou ladeada por seus 3 filhos idênticos, 3 miniaturas perfeitas do homem que esperava no altar, e o segredo que guardara por 4 anos estava prestes a transformar aquele casamento perfeito em um campo de batalha. O envelope creme era pesado e cheirava a um perfume caro feito sob medida, um aroma que Letícia Mendes conhecia muito bem. Era a fragrância assinatura de Vitória Montenegro, a mulher que tornara sua vida um inferno por 3 anos. Letícia estava no foyer do seu penthouse ultramoderno com paredes de vidro com vista para a Avenida Paulista. Virava o envelope nas mãos repetidamente. A caligrafia era impecável. A tinta dourada brilhava sob a luz do lustre. Rafael Montenegro e Isabela Albuquerque solicitam a honra da sua presença. Letícia soltou uma risada amarga, sem qualquer alegria. Rafael, o homem que prometera amar, lá para sempre, ficara em silêncio enquanto sua mãe, Vitória, despedaçava seu coração aos poucos. Rafael, que assinara os papéis do divórcio 4 anos antes, sem nem olhar nos olhos dela, deixando Vitória jogar um cheque de acordo miserável aos seus pés, como se pagasse uma empregada. Mamãe, quem é? Letícia olhou para baixo. Lucas, um dos trigêmeos de 4 anos, puxava o pijama de seda dela. Atrás dele, na sala, Theo e Mateus construíam um forte de almofadas no tapete. Haviam herdado os olhos cinzentos penetrantes e o cabelo escuro ondulado de Rafael, mas tinham o maxilar, a teimosia e o coração apaixonado de Letícia. Ninguém importante, querido. Letícia disse suavemente, bagunçando o cabelo de Lucas. Vão brincar com seus irmãos. Foi até a cozinha e jogou o convite sobre a ilha de mármore. Sua assistente, uma mulher brilhante chamada Juliana, ergueu os olhos do tablet. Deixa eu adivinhar, Juliana disse, olhando para a letra dourada. Os Montenegro. Vitória. Letícia corrigiu, servindo um copo d'água para acalmar o nó repentino no estômago. Ela me convidou para o casamento do Rafael no próximo sábado, na mansão deles em Angra dos Reis. Juliana sorriu. Eles não te expulsaram de lá com uma mala só? Por que querem você lá para celebrar bem na sua frente? Vitória quer me mostrar o que perdi, Letícia disse, a voz endurecendo. Quer esfregar na minha cara que Rafael finalmente vai se casar com Isabela Albuquerque, filha de senador de uma família tradicional de muito dinheiro, exatamente o tipo de mulher que Vitória sempre quis para ele. Ela ainda acha que sou a mesma garçonete falida que mal conseguia comer quando conheci Rafael há 5 anos. Ela não faz ideia. Letícia caminhou até a janela do chão ao teto e olhou a cidade abaixo. 4 anos antes, ela saíra da mansão dos Montenegro num sedã velho, grávida e apavorada. Nunca contara a Rafael que estava grávida. Qual seria o sentido? Vitória a acusara de ser uma caçadora de fortunas que havia prendido o filho. Se descobrisse a gravidez, Vitória teria tomado as crianças ou garantido que Letícia não recebesse nenhuma ajuda, transformando sua vida num pesadelo jurídico. Então Letícia fugiu, lutou, mas sobreviveu, e depois prosperou. Usou suas últimas economias para abrir uma agência boutique de marketing. Trabalhou incansavelmente, 18 horas por dia, com 3 bebês praticamente amarrados ao peito. Mas a sorte mudou. Uma campanha publicitária viral para uma gigante de tecnologia colocou seu nome no mapa. Depois veio outro contrato e outro. Agora Letícia Mendes não era mais uma simples garçonete. Era a CEO da Mendes, Associados, uma das agências de branding corporativo mais respeitadas do país. Seu patrimônio líquido provavelmente triplicava a fortuna cada vez menor dos Montenegro, embora eles não soubessem. Para eles, os Montenegro ainda eram a realeza brasileira. O celular vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Espero que tenha recebido o convite, dizia. Achei que você poderia aproveitar uma refeição grátis. É black tie, mas tente se arrumar um pouco pelo menos. Rafael. Letícia encarou a tela. Não,
Aquilo não era Rafael. Rafael era fraco, mas não era cruel. Aquela mensagem era de vitória. Sem dúvida, eles acham que estou passando fome. Letícia sussurrou, enquanto um sorriso lento e perigoso se formava em seu rosto. Juliana notou o olhar da chefe. Era o mesmo olhar que Letícia tinha antes de fechar um contrato de milhões. Letícia, o que você está pensando? Letícia pegou o convite, o dedo traçando a data em relevo. Eles querem um espetáculo, disse, a voz baixando para um murmúrio. Convidaram a ex-esposa para sentar no fundo e rir dela. Vitória quer provar que ganhou. Virou-se para olhar os filhos que riam descontroladamente enquanto destruíam o forte de almofadas. 3 herdeiros bonitos e saudáveis, do nome Montenegro, escondidos por 4 longos anos. Juliana, Letícia disse com firmeza, limpe minha agenda para o próximo fim de semana e chame minha stylist. Preciso de um vestido. Não um vestido. Preciso de uma arma feita de seda. E os meninos? Juliana perguntou. Letícia olhou para os filhos. Peça terninhos sob medida para eles. Se Vitória quer uma reunião de família, acho que está na hora dela conhecer os netos. A mansão em Angra dos Reis estava exatamente como Letícia lembrava. Opulenta, ostensiva e fria. Os gramados perfeitamente cuidados se estendiam até o mar. Uma enorme tenda branca havia sido montada perto dos jardins, adornada com milhares de rosas brancas. Era uma exibição de riqueza projetada para intimidar. Dentro de uma das suítes master, Vitória Montenegro ajustava um colar de diamantes diante do espelho. Tinha 60 anos, mas a plástica havia tirado 10 anos do rosto. Seu olhar era afiado, o de uma predadora. Ela já chegou? Vitória perguntou sem se virar. Rafael, parado junto à janela de smoking, parecia pálido. Girava o uísque no copo com a mão ligeiramente trêmula. Não sei, mãe. Ainda acho que isso é uma péssima ideia. Por que convidar Letícia? É mesquinho. É para dar um ponto final. Vitória retrucou, virando-se para ele. É um lembrete. Isabela é perfeita. Vem da família certa. Tem as conexões certas. Letícia foi um erro, uma mancha no nosso registro. Quero que você a veja hoje com roupas baratas, parecendo cansada e envelhecida. E quero que perceba o enorme favor que fiz salvando você dela. Ela nem respondeu à mensagem. Rafael murmurou. Ela vai vir, Vitória disse com desdém. Pessoas como ela nunca recusam uma bebida grátis e a chance de se misturar com a alta sociedade. Coloquei ela na mesa 19, bem ao lado das portas da cozinha e dos banheiros. Rafael suspirou, olhando os convidados chegando em seus carros de luxo. Ele amava Isabela, claro. Era linda, confiante e aprovada pela mãe. Mas uma pequena parte dele ainda pensava em Letícia, em como ela ria, em como olhava para ele antes que o dinheiro e a mãe dele abrissem um abismo entre eles. Enquanto isso, a 1 quilômetro de distância, um comboio de 3 Escalade pretos se aproximava da mansão. No veículo principal, Letícia permanecia perfeitamente calma. Usava um vestido que custava mais que um carro médio, um modelo verde esmeralda sob medida que se grudava ao corpo como vidro líquido. O cabelo estava preso num coque sofisticado, revelando brincos de diamante que captavam a luz a cada movimento. Mas as verdadeiras estrelas estavam sentadas ao lado dela. Lucas, Theo e Mateus, acomodados nas cadeirinhas. Pareciam pequenos príncipes em seus terninhos de veludo combinando. Lucas em azul meia-noite, Theo em bordô e Mateus em verde floresta. Estavam elegantes. Pareciam poderosos. Lembram o que combinamos? Letícia perguntou virando-se para eles. Ser educados, disse Lucas. Não correr, acrescentou Theo. Ficar juntos, concluiu Mateus. Meninos bons. O SUV diminuiu a velocidade ao chegar na guarita de segurança. Um segurança com prancheta espiou pela janela enquanto o motorista baixava o vidro. Nome? O segurança perguntou. Letícia Mendes, respondeu o motorista. O segurança consultou a lista, franzindo a testa. Tenho uma Letícia Mendes na lista para o transporte do estacionamento B. Letícia apertou um botão e o vidro traseiro desceu. Baixou os óculos de grife e olhou o segurança diretamente nos olhos. Abra o portão, disse em tom baixo e firme. Não foi um pedido. Foi uma ordem com a autoridade absoluta de quem está acostumada a comandar salas de reunião. O segurança gaguejou, completamente desestabilizado pelo poder que irradiava do veículo.
Não discutiu. Acenou para entrarem. Enquanto o comboio descia a longa entrada de Cascalho, cabeças começaram a se virar. Os convidados se misturavam no gramado para coquetéis pré-cerimônia. Esperavam limusines comuns, não um comboio de segurança completo. Os SUVs pararam diretamente em frente à entrada principal do jardim, uma zona VIP reservada exclusivamente para o cortejo nupcial. "Ei, vocês não podem estacionar aqui!" gritou uma organizadora de casamento com fone no ouvido, correndo na direção deles. O motorista do veículo principal o ignorou, saiu e abriu a porta traseira. Um silêncio expectante caiu sobre a multidão. Vitória, que acabara de sair para a varanda com uma taça de champanhe, estreitou os olhos. "Quem é aquela?" perguntou um senador ao lado dela. A porta se abriu. Primeiro um par de saltos Christian Louboutin pisou no cascalho. Depois, Letícia emergiu. Ficou ereta, ajeitando o vestido de seda verde esmeralda. Parecia realeza, uma estrela de cinema. Não era a mulher chorosa e destruída que haviam expulsado daquela casa 4 anos antes. Sussurros percorreram a multidão. "É ela? Impossível. Que vestido é esse? Alta costura." Vitória congelou no meio do gole. A princípio, nem reconheceu Letícia. A mulher que lembrava era simples, vestida com roupas de shopping. Essa mulher era uma deusa da vingança, mas o verdadeiro choque veio um segundo depois. Letícia se virou para o carro e estendeu a mão. "Venham, meus amores, um de cada vez." Lucas, Theo e Mateus saltaram. Um suspiro coletivo varreu os convidados. O cabelo escuro, o formato do rosto, a semelhança era inegável. E quando ergueram os olhos, piscando sob o sol, 3 pares de olhos cinzentos idênticos varreram o ambiente. Eram réplicas exatas de Rafael Montenegro aos 4 anos. Vitória deixou a taça de champanhe cair. Ela se estilhaçou no piso de pedra, o som ecoando no silêncio repentino. Rafael, que havia acabado de subir atrás da mãe, agarrou o corrimão com força. Todo o sangue sumiu do rosto dele. Encarou os meninos, depois Letícia, e novamente os meninos. A matemática o atingiu como um trem de carga. 4 anos. Letícia ajeitou a gravata borboleta de Mateus, depois olhou para a varanda. Seu olhar encontrou o de Vitória. Não sorriu, não acenou. Apenas sustentou um olhar frio e sereno que fez Vitória tremer. Letícia segurou as mãos dos filhos e começou a caminhar em direção aos assentos da cerimônia. A multidão se abriu para ela como um mar vermelho. "Mamãe!" Lucas sussurrou alto, a voz carregando no silêncio. "Aquele é o papai que você falou? O da varanda?" Letícia não olhou para cima. "Estamos aqui só para assistir, querido. Continue andando." Ela não foi para a mesa 19 perto dos banheiros. Caminhou direto para a primeira fila, a seção VIP reservada exclusivamente para a família imediata do noivo. Um recepcionista, um jovem aterrorizado, tentou pará-la. "Senhora, esta sessão é apenas para a família imediata." Letícia olhou para ele. Depois apontou para os 3 filhos ao lado dela. "Acho", Letícia disse, a voz suave, mas afiada como navalha, "que você não vai encontrar ninguém mais próximo do noivo do que os próprios filhos dele." Sentou-se, e o casamento do século começou a desmoronar antes mesmo da primeira nota da marcha nupcial tocar. A tensão na primeira fila era tão densa que poderia dobrar aço. Os outros convidados nas filas da frente, senadores, bilionários e elites do velho dinheiro, fingiam ler os programas. Mas todos estavam ansiosamente ouvindo Letícia. Vitória Montenegro não correu. Marchou. O clique-claque afiado dos saltos ecoava alto na pedra enquanto descia da varanda. Seu rosto era uma máscara de fúria, mal disfarçada por milhares de reais em maquiagem. Chegou ao final da primeira fila, onde Letícia estava sentada como uma rainha de esmeralda em seu trono, ladeada pelos 3 pequenos príncipes. "O que significa isso?" Vitória sibilou. Sua voz era um sussurro trêmulo e forçado. Inclinou-se, cheirando a champanhe e puro desespero. "Como ousa? Eu te convidei para sentar no fundo e aprender seu lugar, não para transformar o casamento do meu filho num circo." Letícia nem piscou. Casualmente tirou um fiapo do colo de Theo. "Olá, Vitória. Você parece estressada. Fez uma plástica nova?" O rosto de Vitória ficou carmim. "Saia daqui agora. Leve esses pivetes e vá embora antes que eu mande a segurança arrastar você pelos cabelos." "Não vou fazer isso", Letícia disse calmamente, finalmente erguendo o olhar. Seus olhos eram como gelo.
Você me enviou um convite. Tenho a confirmação de RSVP no celular. E quanto a me arrastar para fora, você realmente quer fazer cena. Olha ao redor, Vitória. O senador está olhando. O juiz está olhando. Se seus seguranças tocarem num fio de cabelo meu ou dos meus filhos, vou processar você por agressão na frente de toda a alta sociedade de São Paulo. E desta vez tenho dinheiro para enterrar você. Vitória hesitou, olhando ao redor. Letícia estava certa. Os convidados observavam, famintos por um escândalo. Uma briga pública seria suicídio social. Quem são eles? Vitória sussurrou, os olhos deslizando para os meninos apesar de si mesma. Não conseguia evitar. A semelhança a atingiu como um soco físico. São meus acompanhantes. Letícia disse simplesmente. Foi quando Rafael apareceu no início do corredor. Parecia um homem caminhando para a forca. Parou bruscamente a 3 metros de distância, encarando abertamente os trigêmeos. Mateus, o mais ousado dos 3, olhou para Rafael e inclinou a cabeça. Um gesto tão estranhamente idêntico ao hábito do próprio Rafael que as pessoas mais próximas arfaram. Mamãe, Mateus disse, puxando a manga de Letícia. Ele parece comigo. Rafael estremeceu como se tivesse levado um tapa. Letícia, disse, a boca seca. Letícia, me diga, quem são eles? Rafael, Letícia perguntou, a voz alta o suficiente para as 3 primeiras filas ouvirem claramente. Estes são os filhos que você não quis. Ah, espera, você não sabia deles porque estava ocupado demais levando sua amante para o nosso quarto antes mesmo da tinta nos papéis do divórcio secar. Amante? Uma mulher na segunda fila sussurrou animada. Essa era exatamente a narrativa que Vitória tentara enterrar que Rafael e Isabela só haviam se conhecido depois do divórcio. Eu não sabia, Rafael gaguejou. Olhou para Lucas, depois Theo, depois Mateus. Viu seu próprio maxilar, suas próprias sobrancelhas. Viu 3 legados vivos da linhagem Montenegro olhando diretamente para ele. Os olhos de Rafael se encheram de lágrimas. Quantos anos eles têm? 4, Letícia disse. Fizeram 4 anos na semana passada. A matemática é bem simples, Rafael. Ou você precisa de calculadora. É uma farsa. Vitória cuspiu, se colocando entre Rafael e as crianças. Agarrou o braço do filho, as unhas perfeitamente feitas cravando no smoking. Não seja idiota, Rafael. Ela contratou eles. Foi numa agência de talentos e encontrou crianças atores que vagamente se parecem com você só para estragar seu dia. Ela é uma caçadora de fortunas ciumenta e vingativa. A vovó é assustadora. Theo sussurrou para Lucas. Eles riram. Vitória virou a cabeça para fuzilar o menino com o olhar, mas parou. Theo fazia uma careta para ela. Uma careta muito específica, profundamente franzida, que Vitória vira no rosto do falecido marido por 40 anos. Era uma marca genética que não podia ser falsificada. Comece a cerimônia, Vitória latiu, percebendo que perdia o controle da narrativa. Rafael para o altar. A música está começando. E você, Letícia, se fizer um único som, vou destruir você. Letícia sorriu. Um sorriso que não chegava aos olhos. Não preciso dizer uma palavra, Vitória. A verdade fala por si. O órgão soou. A marcha nupcial começou. Vitória praticamente empurrou Rafael para o altar. Ele caminhou relutantemente, olhando constantemente por cima do ombro para os filhos, quase tropeçando nos arranjos florais luxuosos. Tomou seu lugar na frente, mas não olhou para o corredor esperando a noiva. Encarava fixamente a primeira fila. As pesadas portas da mansão se abriram e Isabela Albuquerque apareceu. Estava impecável. O vestido era um Vera Wang sob medida, camadas de renda e uma cauda de tule impossivelmente longa. Carregava um buquê cascata de orquídeas brancas. O pai senador Albuquerque parecia explodir de orgulho ao acompanhá-la, mas enquanto caminhavam pelo longo corredor, Isabela percebeu que algo estava horrivelmente errado. Normalmente, em um casamento, todos os olhos estão grudados na noiva. Os convidados sorriem, secam lágrimas felizes e sussurram sobre como ela está linda. Mas agora, metade dos convidados tinha a cabeça virada para a primeira fila. Esticavam o pescoço para olhar a mulher de vestido verde esmeralda e os 3 menininhos. Na primeira fila, Letícia estava perfeitamente composta. Isabela mantinha o sorriso forçado para as fotos, mas os olhos dardejavam.
Quem era aquela? E por que Rafael encarava fixamente ela e aquelas crianças? Chegou ao altar. Rafael segurou suas mãos, mas as palmas dele estavam completamente encharcadas de suor. Estava visivelmente tremendo. Você está bem? Ela sussurrou enquanto o ministro começava a oração de abertura. Sim, Rafael ofegou, embora parecesse prestes a vomitar. O ministro, um senhor idoso que conhecia a família Montenegro havia décadas, prosseguiu sobre santidade e fidelidade. As palavras soavam vazias no ar tenso. Então veio a pausa costumeira antes dos votos. Toda a tenda ficou mortalmente silenciosa. O único som eram as ondas distantes do mar. Estou com fome, Lucas disse. Não foi um grito. Foi apenas a declaração clara, entediada e direta de um menino de 4 anos num ambiente silencioso. Shhh! Letícia sussurrou, tirando um biscoito da bolsa de grife e entregando a ele. O barulho alto do biscoito sendo mastigado ecoou como um tiro. Vitória, sentada no lugar da mãe do noivo do outro lado do corredor, parecia que uma veia na testa ia explodir. Captou o olhar de um segurança nas sombras e fez um movimento cortante com a mão na garganta. Tirem eles daqui. O segurança musculoso começou a caminhar agressivamente na direção de Letícia. Ela o viu se aproximando. Não se abalou. Simplesmente se levantou. O movimento repentino enviou uma onda de choque pela congregação, que achou que ela ia fazer objeção ao casamento. Sente-se. Vitória sibilou, perdendo o último resquício de compostura. Letícia a ignorou. Olhou para o segurança. Ergueu uma mão manicure para parar. Lui depois olhou diretamente para Rafael. Rafael, Letícia disse. Não gritou, mas sua voz carregou com clareza cristalina. Sua mãe está mandando um segurança remover à força seus filhos. É assim que você quer começar seu novo casamento? Jogando sua própria carne e sangue na rua de novo? O ministro parou de falar. Isabela soltou as mãos de Rafael. Filhos, Isabela repetiu, a voz ficando estridente. Rafael, do que ela está falando? Ela está mentindo, Vitória gritou, pulando de pé. Segurança, arrastem ela daqui. Não é mentira. Uma voz grave e retumbante ecoou do fundo da tenda. Todos se viraram. Caminhando pelo corredor, estava um senhor mais velho com cabelo prateado e rosto severo e aristocrático. Era doutor Alexandre Montenegro, tio de Rafael, o único membro da família que evitava Vitória ativamente havia anos. Por acaso, era um geneticista mundialmente renomado. Tio Alexandre, Rafael murmurou. Vi os meninos perto do estacionamento, Alexandre disse, caminhando direto para a frente. Parou e examinou os trigêmeos de perto. E eu reconheço a marca da família Montenegro quando vejo. Apontou para os meninos. Heterocromia parcial da íris. Letícia assentiu. Segurou gentilmente o rosto de Lucas. Mostre para ele, querido. Lucas piscou sob a luz forte do sol. Era inconfundível. Seu olho esquerdo era cinza penetrante, mas havia um distinto floco dourado brilhante na íris. Rafael tem, Alexandre disse, virando-se para se dirigir à multidão atônita. Meu pai tinha. É uma anomalia genética extremamente rara, altamente específica da nossa linhagem. A menos que esta mulher tenha magicamente encontrado 3 atores infantis que por acaso compartilham o raro defeito ocular dos Montenegro, aqueles são seus filhos. Rafael. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Isabela deu um passo para trás, o véu tremendo. Olhou profundamente nos olhos de Rafael, os olhos que amara, e depois para os menininhos, o floco dourado. Estava lá. Você tem filhos? Isabela sussurrou. Trigêmeos. E nunca me contou. Eu não sabia, Rafael chorou, toda a fachada desmoronando. Ela simplesmente foi embora. Eu não te contei porque minha mãe ameaçou destruir minha vida se eu não desaparecesse. Letícia interveio, a voz nítida e autoritária. Porque ela me disse que eu era lixo. Porque me disse que você nunca me amou de verdade. Eu estava grávida, Rafael. Estava apavorada. E sabia que se Vitória descobrisse, usaria seu dinheiro para tirar meus bebês de mim e criá-los exatamente como ela, frios, implacáveis e cruéis. Então eu o salvei. Olhou para os filhos, que mastigavam biscoitos alegremente, completamente alheios ao fato de que haviam acabado de desmantelar uma dinastia brasileira. Não vim aqui para impedir um casamento. Letícia mentiu com maestria. Vim porque Vitória insistiu em montar um espetáculo.
Bem, o espetáculo começou. O senador Albuquerque, pai de Isabela, se levantou. Era um homem grande e seu rosto estava roxo de raiva. Marchou até o altar, agarrou Rafael pelas lapelas do smoking e o empurrou para trás. Você humilhou minha filha, o senador rugiu. Tem uma família secreta. Filhos bastardos? Eles não são bastardos. Letícia corrigiu, a voz ressoando como um sino. Foram concebidos durante um casamento legal. São os herdeiros legítimos da fortuna Montenegro e, por lei, têm direito a uma porção muito substancial dela. Um suspiro engasgado escapou dos lábios de Vitória, que desabou de volta na cadeira, segurando o peito dramaticamente. Ninguém correu para ajudá-la. Estavam ocupados demais assistindo ao desastre se desenrolar. Isabela olhou para Rafael, depois para Letícia e finalmente para os meninos. 3 belos e inocentes lembretes de que Rafael estaria para sempre ligado à ex-esposa. Não consigo fazer isso, Isabela soluçou. Arrancou o véu da cabeça. Isabela, espera, Rafael implorou, estendendo a mão. Não encoste em mim, ela gritou. Você é um mentiroso e sua mãe é um monstro. Não vou virar madrasta de trigêmeos no dia do meu casamento. Pegou punhados da saia volumosa de tule e correu de volta pelo corredor, soluçando histericamente. O pai e a mãe saíram logo atrás, lançando olhares assassinos para os Montenegro. Os convidados imediatamente explodiram em sussurros caóticos. Celulares foram sacados, gravando tudo. A hashtag Desastre Casamento Montenegro provavelmente já estava trending. Rafael ficou completamente sozinho no altar, parecendo totalmente destruído. Lentamente virou-se para Letícia. Ela ainda estava lá, perfeitamente composta e serena. Olhou para os filhos. Bem, Letícia disse, verificando o relógio cravejado de diamantes. Isso foi muito mais rápido do que eu esperava. Meninos, digam tchau para o papai. Tchau, papai. Mateus acenou alegremente, a boca cheia de biscoito. Letícia se virou, o vestido verde esmeralda girando enquanto segurava as mãos dos filhos e marchava confiante de volta pelo corredor em direção à saída. Mas o drama não havia acabado. Quando estava na metade do caminho para os carros, a voz de Rafael ecoou desesperada e destroçada. Espera, Letícia. Por favor, não leve eles. Pulou da plataforma do altar e correu pelo gramado bem cuidado atrás dela. Letícia parou, mas não se virou imediatamente. Sinalizou para o motorista particular manter o motor ligado. Depois gesticulou para Juliana colocar os meninos no SUV. Entrem com a tia Juliana por um segundo, disse suavemente. Mamãe só precisa ter a última palavra. É o homem triste que está vindo? Lucas perguntou, espiando por cima do ombro para Rafael, que ofegava na grama. Sim, querido. Entrem. Coloquem Bluey nos iPads. A pesada porta blindada bateu, selando as crianças no interior à prova de som e à prova de balas do Escalade. Rafael parou derrapando no cascalho, ofegante, o cabelo perfeitamente penteado arruinado, suor escorrendo na testa. Letícia! Ofegou, estendendo a mão, mas sem ousar tocá-la. Encarou as janelas escuras do SUV. Eles são realmente meus? Letícia se virou lentamente. Eles são meus, Rafael. Eu criei eles. Eu dei à luz eles. Eu alimentei eles. Passei noites em claro sentada com eles quando tiveram febre. Você foi só o doador de esperma. Eu teria estado lá. Rafael engasgou, a voz falhando com um soluço. Se eu soubesse. Se você soubesse, sua mãe teria exigido testes de DNA por ordem judicial antes mesmo de eles nascerem. Letícia disse friamente. Ela teria me arrastado pelos tribunais. Teria me estressado tanto que eu poderia ter perdido os bebês. Eu não ia arriscar a vida dos meus filhos pelo seu ego, Rafael. Vitória chegou, apoiada por 2 seguranças. Não gritava mais. Ofegava, mas o rosto estava cheio de cálculo frio e duro. Olhou para os SUVs caros, realmente notando-os pela primeira vez. Notou o detalhe de segurança privada, o Versace sob medida, os diamantes enormes nas orelhas de Letícia. Você escondeu meus netos, Vitória disse, a voz baixando para um registro perigoso. Você roubou os herdeiros do legado Montenegro. Protegi meus filhos de um ambiente altamente tóxico. Letícia corrigiu. Vitória se endireitou, alisando o vestido. O tubarão se preparava para atacar. Bem, agora que o segredo veio à tona, você não pode mais manter-los longe de nós. Eles são Montenegro.
pertencem a esta mansão. Precisam ser criados na nossa cultura, não em qualquer buraco onde você os escondeu. Eles moram num penthouse com vista para a Avenida Paulista, Letícia disse secamente. Estão indo muito bem. Vitória sorriu confiante. Não vamos brincar, Letícia. Eu te conheço. Você provavelmente vive de cartões de crédito estourados e da pensão miserável que jogamos para você fingindo ser rica para nos impressionar. Mas processos são caros. Batalhas de guarda são muito caras. Vitória deu um passo à frente e tirou um talão de cheques da bolsa de grife. Era um movimento de poder que usara 1000 vezes. Vamos ser práticas, Vitória disse, clicando a caneta dourada. No fundo, você ainda é só uma garçonete de restaurante. Quer segurança financeira? Ótimo. Vou escrever um cheque agora mesmo de R$ 25 milhões. Em troca, você assina a guarda primária total para Rafael. Pode ter visitas supervisionadas, claro. Feriados alternados. Rafael olhou para a mãe com puro nojo. Mãe, você não pode comprar eles. Cale a boca, Rafael. Vitória retrucou. Estou consertando sua bagunça. Virou-se de volta para Letícia. 25 milhões. Você pode recomeçar. Encontrar um homem da sua classe social. Deixar a tarefa de criar herdeiros da alta sociedade para nós. Letícia olhou para o talão de cheques e depois começou a rir. Não foi uma risada amarga. Foi uma risada genuína, profundamente divertida. 25 milhões? Letícia perguntou, inclinando a cabeça. Vitória, isso é tão fofo. 50 milhões? Vitória rosnou, os olhos estreitando. Não teste minha paciência. Letícia deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal de Vitória. Seu perfume sob medida sobrepujou completamente o cheiro de champanhe velho na mulher mais velha. Vitória, eu limpei 50 milhões na terça-feira antes do almoço. Letícia sussurrou. Vitória congelou. O quê? Minha empresa, Mendes, Associados, acabou de liderar o rebranding global da fusão da Quantum Tech. Meu patrimônio pessoal atualmente gira em torno de R$ 500 milhões e continua subindo. Letícia estendeu a mão e gentilmente arrancou o talão de cheques das mãos paralisadas de Vitória. Deu um tapinha no rosto dela com ele. Não preciso do seu dinheiro. Eu poderia comprar esta mansão inteira, incendiá-la e asfaltar para fazer um estacionamento para meus estagiários sem nem checar meu saldo. Então guarde seu trocado. Você vai precisar para as despesas legais. Letícia se virou para Rafael, cujo queixo estava praticamente no cascalho. Você queria um casamento, Rafael? Letícia perguntou. Conseguiu um enterro. Adeus. Virou-se e entrou no SUV. Letícia! Rafael gritou, batendo o punho contra o vidro escuro enquanto o veículo massivo começava a se mover. Letícia, por favor, eu quero conhecê-los. O comboio não parou. Deslizou suavemente pela entrada, deixando apenas uma nuvem de poeira e a família Montenegro parada nas ruínas absolutas do seu dia perfeito. O impacto foi rápido e brutal. Na segunda-feira de manhã, fotos dos trigêmeos estavam estampadas na capa de todos os principais tabloides e sites de fofoca do país. Trigêmeos secretos dos Montenegro invadem casamento, lia uma manchete. A vingança definitiva da ex-esposa. O celular de Letícia não parava de tocar, mas ela tinha uma equipe de RP de elite para lidar com a crise. Sentou no escritório de canto em São Paulo, calmamente revisando as projeções de receita do terceiro trimestre. Vitória Montenegro, no entanto, foi levada ao limite. Humilhada e completamente exposta, fez a única coisa que sabia: atacar. Na quarta-feira, Letícia foi intimada. Era uma petição de guarda de emergência. Montenegro versus Mendes. Vitória e Rafael processavam pela guarda primária total, acusando Letícia de alienação parental, fraude e dano emocional, argumentando que ela era uma mãe inapta por ocultar deliberadamente a existência das crianças. Era um caso fraco, e eles sabiam. Mas a estratégia de Vitória sempre fora sangrar os oponentes até a morte por atrito. Contratou os litígios corporativos mais cruéis de São Paulo, o escritório Carvalho, Mendes, Associados. Letícia leu os papéis legais na mesa enquanto tomava um suco verde. Eles querem guerra, murmurou. A audiência de depoimento está marcada para sexta, Juliana disse, checando a agenda. Eles querem que você vá ao escritório deles. Estão tentando atrapalhar seus negócios.
Reserve o helicóptero, Letícia disse, e chame meu advogado principal. Diga para trazer a pasta vermelha. Na sexta, a grandiosa sala de reuniões do Carvalho Mendes Associados cheirava a couro de mogno e intimidação. Vitória estava sentada à cabeceira da enorme mesa, parecendo arrogante e confiante. Rafael sentava ao lado, parecendo exausto e com a barba por fazer. Claramente não dormia havia dias. Letícia entrou usando um terninho branco impecável que custava mais que o carro do advogado adversário. Sentou-se diretamente à frente deles. Senhorita Mendes, começou o advogado de Vitória. Um homem escorregadio chamado Mendes, com um sorriso de cobra. A senhora admite que deliberadamente ocultou a existência de 3 crianças do pai biológico. Admito que protegi ferozmente meus filhos de uma família com histórico documentado de abuso emocional. Letícia disse calmamente, perfurando Vitória com o olhar. Objeção, Mendes disparou. Especulação? Não é especulação, Letícia disse, deslizando uma pasta vermelha grossa sobre a mesa polida. É registro público. Os processos do primeiro divórcio de Vitória, as ordens de restrição, os depoimentos jurados de 3 ex-babás detalhando abuso verbal grave. Vitória enrijeceu. Isso é totalmente irrelevante. É? Letícia perguntou, arqueando uma sobrancelha. Estamos discutindo o bem-estar de crianças. Correto. Um juiz de família pode achar altamente relevante que a avó que pede guarda tem histórico documentado de trancar crianças no sótão como medida disciplinar. Rafael virou a cabeça bruscamente para a mãe. Você fez isso, mãe? Ela está mentindo, Vitória gritou. Tenho declaração jurada. Letícia contra-atacou, a voz gelada, da sua antiga babá, Maria. Lembra dela? A que você adorava, a que Vitória demitiu porque alegou que Maria te abraçava demais. Rafael ficou cinza. Lembrava de Maria. Lembrava de chorar até dormir por semanas quando ela desapareceu de repente. Isso é difamação sem fundamento. Mendes interrompeu, tentando desesperadamente retomar o controle da sala. Senhorita Mendes, o fato permanece que a família Montenegro é uma instituição brasileira. Eles podem oferecer oportunidades, educação de elite, conexões políticas, um legado que você nunca poderia igualar. Você dirige uma agência de marketing. Letícia riu, uma risada alta e retumbante que ecoou pelas paredes da sala de reuniões. Os Montenegro venderam seu último grande imóvel em 1995. E segundo minha equipe de contabilidade forense, vocês estão rapidamente ficando sem dinheiro. A fortuna Montenegro está se afogando em dívidas. Vocês tomaram uma segunda hipoteca na mansão de Angra só para pagar um casamento que nem aconteceu. Seus investimentos em petróleo afundaram. Vocês estão quebrados. Estão naufragando. Um silêncio mortal caiu sobre a sala. Os olhos de Vitória pareciam saltar das órbitas. Letícia se levantou e caminhou lentamente ao redor da mesa. Vocês não estão me processando porque amam aqueles menininhos. Estão me processando porque precisam desesperadamente de alavanca. Precisam de acesso ao meu dinheiro. Ou pelo menos querem controle dos fundos que os meninos vão herdar do avô de Rafael se viverem sob o teto de vocês. Rafael olhou para a mãe com puro nojo. Mãe, é verdade? É por isso que exigiu guarda total? Vitória não olhou para o filho. Encarou o vazio, as mãos tremendo violentamente sobre a mesa. Tenho uma oferta, Letícia disse, parando atrás da cadeira pesada de Rafael. Não queremos seu dinheiro sujo, Vitória cuspiu. Ah, isto não é para você, Letícia disse com desdém. Descansou uma mão gentil no ombro de Rafael. Rafael, vou deixar você ver os meninos. Rafael ergueu o olhar, esperança brilhando nos olhos cansados. Nos meus termos, Letícia afirmou firmemente, sem advogados, sem Vitória. Você vem para a cidade, fica em hotel e visita eles no Parque Ibirapuera ou no meu penthouse, estritamente supervisionado por mim. Você vai conhecer-los como pai, não como adereços de um império arruinado. Eu quero isso, Rafael sussurrou, a voz falhando. E você? Letícia disse, apontando um dedo manicure diretamente para o rosto de Vitória. Você vai retirar este processo frívolo agora mesmo. Vai assinar um NDA blindado jurando nunca mais falar com a imprensa sobre meus filhos. Se violar, entrego esta pasta vermelha diretamente para o editor da Folha de S. Paulo. O que mais tem na pasta vermelha? Vitória exigiu, a voz tremendo. Fotos, Letícia disse misteriosamente.
extratos bancários e uma gravação de áudio muito clara de uma conversa entre você e o senador Albuquerque sobre um suborno político massivo. O rosto de Vitória perdeu todo o sangue. Lembrava do suborno, a doação ilegal de campanha que oferecera ao senador para garantir o casamento. Se aquilo vazasse, não seria só um escândalo social, significaria prisão federal. Assine os papéis, mãe, Rafael disse baixinho. Levantou-se. Rafael, você está jogando fora seu legado. Vitória chorou. Meu legado está em São Paulo, Rafael disse com firmeza. Meu legado são 3 menininhos que nem conheço. Olhou para Letícia. Vou assinar. Vou retirar o processo hoje. Só quero vê-los. Letícia assentiu. Então temos um acordo. Virou-se para sair, mas parou com a mão na pesada porta de vidro. Ah, e Vitória. A mulher mais velha ergueu o olhar, parecendo completamente derrotada e frágil. A propósito, comprei a hipoteca da sua mansão em Angra esta manhã. Letícia sorriu. Tecnicamente você está morando na minha casa agora. Não se preocupe, não vou despejar você imediatamente. Só garanta que o paisagismo esteja sempre perfeito. Letícia saiu, deixando a porta escancarada. O clique-claque afiado dos saltos ecoou pelo corredor de mármore. Era o som da vitória absoluta e incontestável. Mas enquanto a guerra legal havia terminado, a batalha emocional estava apenas começando. Rafael estava vindo para São Paulo, e Letícia sabia que apresentar um pai a 3 meninos que nunca tiveram um seria mais difícil que qualquer negociação em sala de reunião. 2 semanas depois, uma chuva suave e constante caía sobre São Paulo, batendo gentilmente contra as janelas do chão ao teto do penthouse de Letícia na Avenida Paulista. Era um mundo distante da perfeição ensolarada e cuidada de Angra dos Reis, mas para Letícia era o som de casa. Ela estava junto à ilha de mármore da cozinha, observando o indicador de andar do elevador privativo subir. Ele está vindo? Lucas perguntou. Estava sentado no tapete felpudo, alinhando seus carrinhos em filas perfeitamente coordenadas por cor, um traço rígido que definitivamente herdara da avó, embora Letícia nunca admitisse em voz alta. Sim, querido, ele está quase chegando, Letícia disse. Sua voz estava calma, embora o coração batesse com batidas lentas e pesadas. Passara 2 dias preparando cuidadosamente os meninos. Não disse, seu pai está vindo morar aqui. Simplesmente disse, Rafael está vindo visitar. Ele é o pai de vocês e quer brincar com vocês. Manteve as expectativas incrivelmente baixas, caso Rafael desistisse ou caso se revelasse tão rígido e frio quanto a mãe. Recusava-se a deixar os filhos decepcionados. O elevador apitou. As portas polidas se abriram. Rafael Montenegro saiu. Parecia completamente diferente. O smoking sufocante havia sumido, substituído por um suéter escuro confortável e jeans que pareciam tão novos que provavelmente contrataram um personal shopper para comprar roupas casuais de pai para a ocasião. Carregava 3 sacolas de presente idênticas e caras. As mãos tremiam. Olhou para Letícia. Depois os olhos passaram por ela para a sala de estar onde 3 pares de olhos cinzentos idênticos o encaravam sem piscar. Oi, Rafael disse, a voz tremendo ligeiramente. Olá, Rafael, Letícia disse, os braços cruzados defensivamente sobre o peito. Não o abraçou. Não ofereceu bebida. Era a guardiã. Tire os sapatos no foyer. Não usamos sapatos de fora em casa, certo? Claro. Rafael se atrapalhou desajeitadamente com os mocassins de grife, quase perdendo o equilíbrio. Colocou-os cuidadosamente no rack e entrou na sala de estar, sentindo-se um intruso gigantesco. Parou a cerca de 1,5 metros dos meninos. Os trigêmeos se levantaram. Usavam camisetas combinando de dinossauros. Mateus, o líder destemido do trio, deu um passo à frente. Inclinou a cabeça, estudando o rosto de Rafael intensamente. Você é o cara da grama, Mateus disse. Aquele que estava correndo. Rafael pareceu surpreso. Depois ofereceu um sorriso pequeno e triste. Sim, era eu. Eu sou Rafael. Mamãe disse que você é nosso pai, Theo disse, espiando de trás de Lucas como um personagem tímido de livro. Sim, Rafael sussurrou. Lentamente se ajoelhou, ficando na altura dos olhos deles. Era um ato de submissão, um ato que Vitória teria repreendido agressivamente. Os Montenegro não se ajoelham, ela teria latido. Mas Vitória não estava ali. Eu não sabia que vocês existiam, Rafael disse.
a voz grossa de emoção reprimida. Se eu soubesse, teria procurado vocês há muito tempo. Trouxe algo para vocês. Empurrou as sacolas caras na direção deles. Os meninos olharam para Letícia. Ela deu um aceno minúsculo de aprovação. Rasgaram as sacolas. Dentro havia trenzinhos de colecionador altamente detalhados, caros, frágeis e completamente inadequados para trigêmeos agitados de 4 anos. Trem! Lucas gritou, pegando a locomotiva pesada. Imediatamente se jogou no chão e tentou arrastar como um caminhão monstro. Uma peça delicada de plástico ornamental quebrou. O primeiro instinto de Rafael foi se encolher. Fora criado num museu onde crianças deviam ser vistas e não ouvidas, e nada jamais podia ser tocado. Mas captou o olhar afiado de aviso de Letícia. Tudo bem, Rafael disse rápido demais. Eles são feitos para quebrar, para a gente praticar consertar. Você pode consertar? Lucas perguntou, estendendo a peça quebrada de plástico. Rafael encarou. Nunca consertaram um brinquedo na vida. Tinha uma equipe enorme de funcionários para isso. Mas olhou para o rosto esperançoso e expectante do filho, um espelho perfeito do seu próprio. Posso tentar? Rafael perguntou suavemente. Eu tenho cola, Mateus gritou, correndo para uma gaveta cheia de materiais de artesanato. Durante a hora seguinte, Letícia assistiu a uma cena verdadeiramente surreal. O herdeiro do Império Montenegro, um homem treinado implacavelmente para tomar empresas e encantar senadores, estava sentado de pernas cruzadas no chão, coberto de cola glitter, tentando desesperadamente consertar um trenzinho, enquanto 3 toddlers barulhentos e caóticos subiam nele. Era desajeitado. Não sabia falar com eles normalmente. Usava vocabulário grande demais. Encolhia e tensionava quando Theo de repente o abraçava, mas tentava. Você mora num castelo? Theo perguntou, pendurado nas costas de Rafael como um macaquinho. Mais ou menos, Rafael murmurou. Uma casa bem grande, mas é muito quieta. Por que és quieta? Porque não tem crianças lá, Rafael disse. Olhou para Letícia, os olhos vermelhos e marejados. É tão quieta. Letícia sentiu uma rachadura microscópica se formar na armadura pesada. Caminhou até lá e sentou na beira do sofá perto deles. Hora do almoço, anunciou. Quem quer sanduíche de queijo quente? Eu. Os meninos gritaram em uníssono. Eu também, Rafael disse baixinho. Comeram na ilha da cozinha. Rafael mal tocou na comida. Estava ocupado demais observando os meninos comerem, hipnotizado pela forma como seguravam os sanduíches, como riam, como brigavam pelo copo azul. Eles têm seu nariz. Rafael ergueu-se para Letícia, por cima do barulho. E sua risada? Letícia respondeu, tomando um gole de água. E sua teimosia? Completou. Rafael pousou o sanduíche. Letícia, sei que não posso desfazer os últimos 4 anos. Sei que minha mãe é difícil. Difícil é uma palavra muito educada para uma sociopata furiosa. Letícia comentou secamente. Ela está completamente sozinha agora, Rafael disse. Depois que o casamento explodiu, depois que a família de Isabela puxou todos os investimentos, a casa simplesmente esvaziou. Os funcionários mal falam com ela. Ela só fica sentada na biblioteca encarando a parede. Está apavorada que você vai executar a hipoteca da mansão. Eu bem que posso, Letícia disse casualmente. Ela não vai mais te dar trabalho, Rafael prometeu. Eu disse a ela que se algum dia entrar em contato com você ou tentar te levar ao tribunal de novo, vou cortar todos os laços com ela para sempre. Acabou, Letícia. Não quero mais ser marionete dela. Olhou de volta para os filhos, que tentavam equilibrar colheres no nariz. Perdi tudo, Rafael sussurrou, a voz falhando. Os primeiros passos, as primeiras palavras. Perdi tudo porque fui fraco demais para enfrentá-la. Você está aqui agora, Letícia disse. Não era perdão. Ainda não, mas era um reconhecimento. Não prometa a eles para sempre, Rafael. Apenas prometa o próximo sábado. Eu prometo, Rafael disse ferozmente. Estarei aqui todo sábado. Pegarei um voo. Não importa. Me mudo para São Paulo se precisar. Vamos começar com sábado, Letícia disse. Enquanto a tarde chuvosa se arrastava, a energia caótica dos meninos finalmente começou a cair. Era hora da soneca. Um por um, esfregaram os olhos e subiram no sofá ao lado de Letícia. Ela pegou Theo. Rafael, movendo-se com uma hesitação e terror desajeitados, pegou Lucas.
Lucas instantaneamente amoleceu, descansando a cabecinha pesada bem no ombro de Rafael e enfiando o polegar na boca. Rafael congelou completamente. Encarou o peso pequeno e quente contra o peito. Uma única lágrima escapou e rolou pela bochecha. Abraçou Lucas um pouco mais forte, respirando o cheiro de shampoo de bebê e leite morno. Era a primeira vez na vida que alguém o abraçava e o amava incondicionalmente, sem se importar com sua conta bancária ou seu poderoso sobrenome. Levaram os meninos para o quarto e os cobriram. Rafael demorou na porta, apenas observando os cobertores subirem e descerem. Obrigado, sussurrou para Letícia no corredor. Por não esconder, Luz de mim hoje. Você tinha todo o direito. Não fiz por você, Letícia lembrou gentilmente. Fiz por eles. Toda criança merece saber exatamente de onde vem, mesmo que escolha seguir um caminho diferente. Caminharam juntos até o elevador privativo. Rafael calçou os sapatos de grife. Parecia exausto, coberto de cola glitter seca, o cabelo uma bagunça. Parecia muito mais bonito agora do que nunca no smoking sob medida. Na próxima semana, mesma hora? Rafael perguntou, a voz tingida de insegurança persistente. Letícia olhou para ele. Viu o homem por quem originalmente se apaixonara, enterrado profundamente sob camadas de trauma familiar tóxico e expectativas sufocantes, finalmente se arrastando para a superfície. Mesma hora, Letícia concordou. E Rafael? Ele se virou. Da próxima vez traga Lego. Eles odeiam trens. Rafael soltou uma risada alta, genuína e profundamente aliviada. Entendido. As portas do elevador se fecharam, deixando Letícia no silêncio pacífico do penthouse. Caminhou até a janela de vidro e olhou o skyline cinzento e espalhado de São Paulo. Pensou em Vitória apodrecendo numa mansão enorme e vazia em Angra dos Reis, agarrando-se desesperadamente a um talão de cheques que não tinha mais poder. Pensou em Isabela, que havia escapado de um desastre épico, e pensou em si mesma. 4 anos atrás, era a vítima, a garçonete grávida fugitiva. Agora era a CEO, a mãe, a vencedora absoluta. Não havia apenas sobrevivido à família Montenegro, havia conquistado completamente. Criara os herdeiros do trono, mas os criava para serem reis das próprias vidas independentes. Letícia sorriu, tomou um gole do café agora frio e abriu o laptop para checar os e-mails. Aquele império corporativo não se administrava sozinho. A história de Letícia Mendes e dos 3 herdeiros Montenegro não terminou com um casamento dramático ou um processo judicial cruel. Terminou com uma vitória quieta e contínua. Ao longo do ano seguinte, o cenário mudou permanentemente. Rafael se tornou uma presença constante e estável em São Paulo, aprendendo lentamente a ser um pai de verdade em vez de apenas um executivo de fundo. Eventualmente se mudou para São Paulo de forma definitiva, abandonando os corredores tóxicos e sufocantes da mansão Montenegro para sempre. Vitória permaneceu em Angra dos Reis, uma rainha amarga num castelo hipotecado em ruínas, vivendo inteiramente de uma mesada do filho e da misericórdia remanescente da ex-nora. Nunca conheceu os meninos. Letícia nunca permitiu, e Rafael eventualmente parou de pedir. Os meninos cresceram sabendo que eram profundamente amados, não pelo pesado sobrenome, mas exatamente por quem eram. Tinham os olhos do pai, mas tinham o fogo imparável da mãe. E Letícia, ela simplesmente continuava subindo. Provou que a maior vingança não é gritar ou brigar no tribunal. A maior vingança é viver uma vida tão incrivelmente bem-sucedida, brilhante e feliz, que as pessoas que tentaram te destruir se tornam nada mais que uma nota patética na sua biografia. Não precisava da fortuna Montenegro. Construíra a sua, e aquilo, no fim, era o movimento de poder definitivo.